tem uma criatura que é muito popular no mundo das histórias de terror, são os vampiros. Esses sugadores de sangue humano se tornaram símbolos da cultura pop ao longo das décadas. E não é por acaso, afinal, esses monstros são muito interessantes. E já foram explorados em diversas mídias, como livros, séries, jogos e, é claro, mangás. Tem um mangá em específico que me traiu muita atenção, não só por representar os vampiros de uma forma diferente, mas também por ser de um autor que eu gosto muito, que é o Shuzo Oshimi. Esse cara, pra quem não sabe, fez obras como Chi no Adachi, que foi um dos vídeos que mais deu certo aqui no canal, e a Konohana, que é uma das melhores obras que eu já li na minha vida. E bem, como eu falei, os vampiros foram muito explorados na cultura pop. Algumas de uma forma muito boa e outras que nem tanto. E atualmente eu acho que essas criaturas se tornaram meio esquecidas. É só você ver, por exemplo, a quantidade de filmes sobre vampiros que lançam hoje em dia comparado com décadas atrás. Isso porque as pessoas agora, elas não tinham mais medo dessas criaturas. Nos últimos anos, a figura do vampiro em si inevitavelmente ficou escrachada. Ninguém mais queria saber dessas criaturas bebedoras de sangue. Mas claro, às vezes temos obras que conseguem dar uma nova perspectiva sobre essas criaturas e criar uma nova visão sobre elas. E uma dessas obras é Happiness. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a me seguir no Instagram, @oluisgabriel, onde eu tô postando algumas publicações bem legais. Também tô fazendo live na Twitch, então me segue lá pra vocês me acompanharem. Ah, e lembrando, esse vídeo tá acontecendo porque eu lancei uma votação na aba de comunidade, então por favor se inscreve no canal pra acompanhar essas notícias que eu solto por lá. E já que esse é o primeiro vídeo de 2025, eu vou criar uma puta expectativa pra esse ano, pra gente alcançar os tão desejados 50 mil inscritos. E vendo o quanto o canal vem crescendo, acho que vocês conseguem fazer isso acontecer. Então se você gostar do conteúdo, por favor, clica no botão de gostei, porque esse vídeo deu um trabalhão. Só pelo fato de eu resumir fodendo 50 capítulos em um vídeo, já merece seu gostei, vai. E claro, comenta aí embaixo o que você achou sobre esse mangá. Eu tô sempre lendo e curtindo o que vocês falam aí. Bom, como eu já disse no começo, Happiness foi escrito e desenhado pelo Shuzo Oshimi, que é simplesmente um dos maiores mangakas de suspense da atualidade. E sendo uma obra dele, a gente já pode esperar uma história bem escrita e uma arte que é fenomenal. E nessa história, a gente vai acompanhar a vida de Okazaki Makoto, que é um estudante do ensino médio que tem uma vibe de ser nerdola. E pra reforçar mais, ele ainda é atormentado pelos garotos populares que obrigam ele a buscar comida. Bullying na minha época era mais pesado. E bem, ele parece ser só um garoto normal fazendo coisas banais, como estudar, jantar com a família e se divertir. Mas tudo isso muda em uma noite quando ele sai de casa pra entregar um DVD emprestado pra um amigo. Enquanto ele tá andando de bicicleta, ele avista algo no topo de um prédio. Essa coisa começa a vir na direção dele e o ataca. E aquilo que vem na direção dele é simplesmente o maior medo de todo homem médio: uma gostosa. Só que essa não é uma gostosa comum, pois ela possui presas e morde o pescoço do Okazaki. O Okazaki fica com medo e está prestes a morrer, com seu sangue sugado por ela. Até que essa garota olha ele nos olhos e diz o seguinte: Você quer morrer assim? Ou ser como eu? Okazaki, com lágrima nos olhos, responde que não, ele não quer morrer. A garota, com a boca suja de seu sangue, dá um sorriso e ele desmaia. E é assim que começa a sua jornada. Makoto acorda em uma cama de hospital com toda a sua família ao seu redor e preocupada. Ele não aguenta a claridade do quarto e não parece estar muito bem. Enquanto a família pergunta se ele está bem, o Makoto responde que está com sede. E por algum motivo não parece que é de água que ele precisa. Algum tempo depois, o Makoto recebe alta do hospital, mas mesmo assim ele retorna para sua rotina de sempre. Mas aí os problemas começam a aparecer. Primeiro, o sol para ele está mais quente, de uma forma realmente incomodante. Também tem o fato do cara que mexe com ele ficar zoando o fato dele ser atacado por uma garota. E ainda tem o cheiro das pessoas. Acontece que toda hora ele sente um aroma delicioso vindo de algumas pessoas, principalmente das garotas. E aí que vem um pouco da genialidade de Happiness, pois esse aroma também pode ser uma forma do autor representar a puberdade do protagonista vindo à tona, mesmo que, sei lá, ele já fosse um adolescente nessa altura do campeonato.
Mas Rose, esse aroma é na verdade o cheiro de sangue das pessoas. Não tem nada a ver com puberdade e essas merdas aí. Sim, eu sei disso, mas eu acho uma puta coincidência esse aroma vir especialmente das garotas, visto que o Okazaki é um adolescente. Afinal, a gente tem que se lembrar que essa é uma história de vampiros adolescentes, mas ao invés de ser um Crepúsculo ou um The Vampire Diaries, o autor realmente sabe escrever personagens jovens sem que pareça forçado, que nem um adulto escrevendo uma série adolescente só pra ganhar dinheiro. Tanto é que essa aproximação com esse aroma é o que faz ele se dar quase mal, já que ele fica encarando a garota daquele cara que faz bullying com ele, e isso inicia uma briga entre os dois. Mas o que ele não esperava era que o Makoto lançasse um socão bem dado no rosto dele, quebrando seu nariz. E nem mesmo o Makoto entende por que ele fez isso, mas a coisa que mais o afeta é o sangue. Quando ele vê a gota caindo no chão, ele simplesmente tem vontade de experimentar aquilo. Ele se sente tentado, mas acaba resistindo, dizendo a si mesmo que ele não é como a garota que o atacou, que ele ainda é humano. Ou pelo menos é isso que ele diz a si mesmo. Bom, no dia seguinte todo mundo da sala fica meio indiferente pelo incidente que aconteceu, mas quando o Valentão chega na sala com um band-aid no nariz, todo mundo esconde a risada. Quanto ao Makoto, ele não parece estar satisfeito com o que aconteceu. Ele se sente mal, na verdade. Tanto é que aqueles sintomas que ele estava sentindo se intensificam, fazendo ele ficar tonto e desorientado. E tem uma hora que ele fica longe das pessoas, deitado perto de uma escada, passando mal. E de repente, uma estudante aparece ali e pergunta se ele tá bem. E não aguentando os seus instintos primitivos, ele parte pra cima da garota, com a intenção de morder o pescoço dela, ou até quem sabe matá-la nesse processo. Mas para a surpresa do Makoto, a garota o abraça, acalmando ele, dizendo que está tudo bem. Voltando ao normal, Makoto sai de cima dela e pede desculpa pelo seu comportamento. A garota ri dele e se apresenta. Sou da classe 1. Gosto Yukiko. Então, você finalmente voltou ao normal? No dia seguinte, o Okazaki se sente mal pelo que aconteceu, dizendo a si mesmo que se aquilo acontecer novamente, ele deveria considerar largar a escola. Mas mesmo com isso tudo acontecendo, a Yukiko se torna próxima dele. Makoto fala que não sabe o que poderia ter acontecido se ela não tivesse lá pra ajudá-lo. Já a Yukiko pergunta se ele tem um irmão. Makoto responde que tem um mais velho e pergunta se ela tem um. A Yukiko fica com um olhar triste e diz: Você meio que me lembra de meu irmão mais novo. Ela diz que o Okazaki e seu irmão eram exemplos de timidez e indecisão. E diz que vai até aquele lugar nas escadas para ficar longe dos outros e se perder no céu azulado. Algo que ela diz que o próprio Okazaki deveria fazer. Mais tarde, o Okazaki na sua casa olha para o céu fazendo exatamente o que a Yukiko disse. E, eufórico, o Okazaki sai de sua casa para ficar pedalando sozinho à noite enquanto se perde no céu escuro. No caminho, ele vê algo estranho e presencia o Yuki, o cara que mexia com ele na escola, sendo incomodado por uns caras. A namorada do Yuki observa o Okazaki passando e aborda ele em uma loja. Ela basicamente diz que depois que ele socou o Yuki em público, os amigos dele que faziam parte de uma gangue passaram a tratá-lo como um perdedor. E o que ela queria era que ele fosse ajudá-lo com isso. Porém, o Okazaki não consegue, pois o aroma dela está perturbando ele. E além disso, vamos combinar que se fosse a gente no lugar dele, a gente também não ajudaria esse cara. Só que por sentir pena dela, o Okazaki decide ajudar. Quando eles acham o Yuki, o Okazaki enfrenta os valentões, tentando argumentar com eles. Mas quando um deles acaba chutando ele, algo acontece. Tudo que ele estava sentindo, o medo, a dor, virou à tona. E agora o Okazaki não se importa mais com nada. Ele se torna exatamente aquilo que temia desde que foi mordido. E é aí que vemos isso aqui ir pra cima dos valentões. O Okazaki fica em cima de um deles, e lá ele. E o mano fica com tanto medo que simplesmente manda todo mundo vazar junto. E a partir daí, o Yuki passa a tratar o Okazaki como um ser humano. Por estar grato com ele, os dois passam a ficar amiguinhos e sair para lugares juntos. E claro, a Yukiko tá ali também para fazer companhia junto com a namorada do Yuki. E ele então convida o Okazaki para casa dele um dia e até dá um relógio de presente. Olha essa cara legal. E bem, a namorada do Yuki começa a ficar meio saliente do nada, então já era hora do mano Okazaki sair. E quando ele tá voltando pra casa, adivinha quem aparece? Sim, aqueles caras que estavam importunando o Yuki. Acontece que esse filho da puta aqui, que era amigo do Okazaki no começo da obra, dedurou ele por estar com ciúmes da amizade dele e do Yuki. E bem, a gangue fica pisoteando o menino que nem bosta, enquanto chamam o Yuki no telefone, dizendo que era pra ele estar ali, senão o Okazaki ia sofrer mais ainda. O Okazaki, que não é donzela em perigo, bate
bate no nariz do cara com a sua cabeça, e nisso acaba saindo sangue, que acaba caindo na boca do Okazaki. E puta merda, a gente precisa falar o quanto a arte do Shuzoshime é boa pra cacete. O Okazaki acaba saindo do controle e mostra as suas presas pela primeira vez. Ele quer mais daquele sangue e está disposto até mesmo matar aqueles caras para conseguir isso. Mas aí então, uma figura misteriosa chega para atrapalhar a festa dos caras. E só por essa imagem já dá pra ver que esse cara aqui não é humano. O garoto pergunta se foi o Okazaki que chamou ele e pergunta se ele se importa se sugar um pouquinho daqueles caras. Com isso fica óbvio que o humano é um vampiro. E meu irmão, ele fica até de buchinho cheio só de se alimentar desses caras. E bem, percebendo que o Okazaki é um vampiro novato, aquele cara começa a enforcar ele. Mas aí então o nosso mano Yuki chega e dá uma bofetada nesse cara. Daí você pensa, tudo terminou bem, os caras foram pra casa, talvez jogar um Elden Ring enquanto bebem uma coquinha gelada. De jeito nenhum, porque o vampiro se levanta e morde o pescoço do Yuki. Oh shit, here we go again. E aí a história avança para 5 dias depois. Aparentemente o Okazaki foi hospitalizado e o Yuki está desaparecido. A Yukiko junto com a namorada do Yuki estão preocupadas com a situação, até que ela recebe uma mensagem do Okazaki dizendo em qual hospital ele está. Chegando lá, tudo que o Okazaki fala para as duas é que ele tem certeza de que o Yuki está vivo e alerta elas a não irem a lugares escuros sozinhas. A Yukiko não entende nada e só quer a verdade do Okazaki, mas tudo que ele fala é que a sua antiga vida está morta e não poderá mais voltar à escola. Ou seja, mesmo que o protagonista batalhe para esconder o seu lado sombrio, ele não tem forças para isso. E o fato de estar com fome de sangue o tempo todo deixou ele em uma posição perigosa para ele e para as pessoas ao redor dele. E ele tá lá de boa até que do nada aparece o mano na janela dele. E aí, meu patrão, beleza? Bom, o Okazaki é arremessado pela janela, mas por sorte ele consegue aterrissar em um poste. E ele pergunta onde está o Yuki, pra onde aquele cara o deixou. Ele diz que o deixou em um tanque de água junto com outros corpos, e que inclusive ele seria o próximo. Sendo assim, o Okazaki é arrastado no ar até um trem em movimento. E antes que ele vestisse a camisa do Vasco, a vampira gostosa aparece que nem um deus ex machina e dá um chutão no vampiro. O cara perde a cabeça, literalmente. E a gente finalmente conhece o nome da vampira. Nora. E antes dela ir embora, ela tasca um linguão no lábio do Okazaki. E é engraçado que o Okazaki tá ali. Será que ela gosta de mim? Sem tempo a perder, o Okazaki tem que localizar o Yuki. Ele já tem ideia de como localizar o corpo dele. Então ele ativa o modo Ratatouille de PS2 e fareja o cheiro de sangue no ar até encontrar um tanque de água. E adivinha, o mano Yuki tá ali, todo lascado. E é isso, o Okazaki leva o Yuki pro hospital, o corpo dos outros garotos é encontrado pela polícia. E bem, não tem como nada dá errado agora, não é? Pois é, você esqueceu o fato de que o Yuki foi mordido, mas não morreu. O que significa que agora ele está com a mesma sede de sangue do Okazaki. E o estado do Yuki é ainda mais grave. O cara tá tão maluco que ele precisou ser preso na cama. E bom, quanto a Yukiko, ela tá realmente querendo saber o que diabos aconteceu com ele e o Yuki. E ela realmente parece muito preocupada com ele. O Okazaki trata ela de modo frio, querendo que ela não soubesse da verdade, pois isso poderia deixar ela em grande perigo. Mas aí a Yukiko chora dizendo que o Okazaki parece muito com o irmão dela e que ele faleceu há muitos anos e não foi muito útil naquela época. E é exatamente por isso que ela tem um carinho tão enorme pelo Okazaki, porque é como se ela pudesse ajudar ele como foi com o irmão. Nós te amamos, Yukiko. Sendo assim, o Okazaki conta a verdade e de início a Yukiko não parece acreditar, até que o Okazaki diz que precisa encontrar a Nora. Mais tarde, o Okazaki acorda na cama e parece estar sendo chamado por alguém. Ele sai da janela de sua casa e se depara com ela. A gostosa, a Nora. Ela fala pro Makoto seguir ela até o prédio abandonado onde era o seu lugar de dormir. Me perdoe por te transformar na mesma abominação que eu sou. Você foi o primeiro e único que não pude matar. O Makoto exige ser curado, mas a Nora quer outra coisa. Viver neste mundo junto dos humanos não leva nada além de desgosto. Junte-se a mim. Nós dois devemos viver enquanto compartilhamos sangue um com o outro. O Makoto se recusa, ele não quer aquilo. E de repente o Makoto fica sedento por sangue de novo. E a Nora então decide compartilhar um pouco do sangue que bebeu mais cedo. E quando seus lábios se encontravam, o Makoto sentiu satisfeito pela primeira vez. Em seguida, ele faz aquilo que um jogador
jogador de Genshin Impact faz ao experienciar o toque feminino. Ele foge com repulsa. Bem, a gente então corta pra mãe do Yuki visitando ele no hospital. E adivinha, ele conseguiu se libertar. E claro, ele está sedento outra vez. O Yuki parte pra cima da sua mãe, matando ela enquanto suga o seu sangue. Depois a gente volta pro Makoto e de pouco em pouco ele se sente determinado a ir com a Nora. Mas aí ele recebe uma ligação da Yukiko explicando que a mãe do Yuki morreu e ele se encontra desaparecido. Nessa mesma hora, um homem de terno invade o quarto do Makoto e diz para ele vir com ele. E só de ver a aparência desse cara já dá pra ver que tem algo errado ali. Até mesmo a mãe do Makoto impede que esse homem leve seu filho. E é aí que as coisas desandam. Outro agente imobiliza a mãe do Makoto e o cara tenta colocar uma venda na boca dele. Ou seja, eles sabiam exatamente o que o Makoto era. E até tentam levá-lo pra uma van à força. Mas antes que isso acontecesse, o Yuki aparece e desce o cacete nos caras. E os dois fogem voando. O Yuki diz que escutou a voz do Makoto pedindo por ajuda, e foi por isso que ele foi lá protegê-lo. Makoto pergunta se é verdade que o Yuki matou a sua própria mãe, e ele responde que sim, com um sorriso, dizendo que ela mereceu o que teve e que o sangue dela era tão delicioso que ele não conseguia parar. Com isso, a gente vê que claramente o Yuki se perdeu. Ele não é mais a mesma pessoa de antes e nunca mais vai ser. Com isso, Makoto leva o Yuki até o esconderijo da Nora para que ela ajudasse eles. Chegando lá, a Nora analisa o Yuki e de repente ela dá um chutão nele e fica espancando ele no chão. O Okazaki diz pra ela parar e ela diz que o Yuki cheira a escuridão e que ficar com ele levaria à sua própria destruição. Ela diz pro Okazaki pra eles irem embora juntos, sozinhos. Mas aí o Yuki, puto da vida, se levanta e parte pra cima da Nora. No máximo ele consegue morder o pé dela, mas o Okazaki para a briga. Diz pro Yuki a voltar a ser o cara de antes. O Yuki vai embora dizendo que o Okazaki não conhece ele de verdade. Mas a gente sabe muito bem que é a sede de sangue falando mais alto na cabeça dele. Com isso, o Okazaki fica sozinho com a Nora e ela diz que esqueceu o tempo que passou como humano. E já matou tantas pessoas que nem se lembra mais quantas. Mas depois que ela atacou o Okazaki, foi como se ela tivesse se lembrado de tudo. Ela beija o Okazaki e dessa vez ele aceita. A gente então corta para a Yukiko e a namorada do Yuki procurando o Okazaki. Só que a mãe da Yukiko leva ela para casa por estar preocupada, já que é de noite e pelos últimos capítulos a gente viu muito bem que não é seguro andar sozinho desprotegido por aí. Com isso, a namorada do Yuki vai pra casa dela e adivinha quem ela encontra? Joel! Sim, o próprio Yuki estava escondido nos arbustos esperando por ela. Ele entra na janela do quarto dela sem os pais dela saberem e tem mais um ataque sedento. Mas aí algo diferente acontece. Ao invés de atacar ela, o Yuki a beija e os dois têm uma noite juntos como um casal normal, como nos velhos tempos. E enfim, voltando para a Yukiko, ela parece estar preocupada com o que aconteceu com o Okazaki, mas não tem nada que ela possa fazer. E é bem triste ver ela assim, pois é como se de novo ela não fosse útil nessa situação. Assim como ela não foi pro seu irmãozinho quando ele morreu. Ela até tentou ligar pra namorada do Yuki pra ver como ela tava, só que a garota tava no meio do vapo-vapo com o Yuki, então não serviu de nada. O Okazaki acorda no dia seguinte com a Nora, e quando eles estão prestes a ir embora, ele manda o seguinte: se você realmente já foi humana, então volte a ser humano novamente. Infelizmente, a Nora concorda com ele. Ela vai tentar o seu melhor. E enquanto isso, a Yukiko tenta achar o Okazaki. Por isso volta para a cena do crime do incidente com os valentões da gangue. E do nada aparece uma figura atrás dela. Poderia ser que você descobriu algo? Sobre vampiros, quero dizer. No capítulo seguinte, a gente vê que ela aceitou ir com ele para uma lanchonete e ele se apresenta. Seu nome é Masami Sakurani. E ele é um cara que há muito tempo investiga sobre os vampiros e os casos de pessoas que foram mortas com marcas de dente no pescoço. E ele fala que suspeita que esse caso tá conectado com os vampiros. Ela pergunta se existe alguma forma de curá-los e ele responde que não há como. E até fala que algo assim aconteceu quando ele era mais novo, quando a sua irmã foi mordida por um vampiro no meio da noite e sobreviveu, porém apresentou tendências esquisitas como aversão à luz, espasmos e claro, a sede. E até se emociona com essa história, dizendo que faria de tudo para ter trocado de lugar com a sua irmã. E isso vai ser muito importante lá pra frente, então guarda essa informação. Sendo tocada pela história do cara, ela conta tudo o que aconteceu com lágrima nos olhos, e o Masami fala que vai fazer tudo o que precisar para descobrir a verdade. Voltando pra casa da namorada do Yuki, o pai dela simplesmente entra no quarto dela por estar puto que
que ela não sai do quarto, que nem minha família enquanto eu tô editando esse vídeo. Daí quando ele vê isso aqui, é porque vai rolar merda. O pai dela parte pra cima do Yuki e enquanto ele fica apanhando pro sogro, o Yuki não vê nada a não ser uma figura amedrontadora chutando ele, o que faz ainda ser mais fácil partir pra cima dele mordendo seu pescoço. E no final do capítulo tem dizendo, não há volta agora, reforçando ainda mais que aquele garoto realmente perdeu toda a sua humanidade. O pai da menina não consegue se defender, só chorar enquanto olha pela última vez a sua filha. Depois o Yuki com um sorriso no rosto vai pra cima da mãe dela. E por último ele encara a sua namorada, não enxergando nada mais do que comida à sua frente. Mas quando ele está prestes a matá-la, ele chora, como se tivesse um resquício de humanidade dentro dele. Vendo que o Yuki está sentindo dor, ela permite que ele morda ela. E em seus últimos suspiros, ela chora. Voltando pro esconderijo da Nora, os dois se preparam para irem embora para sempre. Até que... fudeu. Os agentes cercaram ele e a Nora toma vários tiros pelo Okazaki. Ele fica putaço e parte pra cima dos caras, mas infelizmente ele é pego e presencia a Nora levar outro tiro que era pra ter acertado ele. Os dois são capturados e a partir daqui a gente vai demorar a ver eles por um tempo. Agora, voltando pra Yukiko, ela de repente recebe uma ligação do celular da Nao, mas quem está no outro lado da linha é o Yuki, que está arrependido e com medo. A Yukiko chama o Masami pra ajudar ela. Chegando na casa da Nao, a gente vê ele em um estado totalmente deplorável. Ele diz que não queria ter feito isso, mas não consegue parar essa vontade de sugar o sangue dos outros. Masami diz que o Yuki não pode desistir e que ele entende mais do que ninguém o que ele está passando e até oferece um abrigo a ele em seu apartamento. A Yukiko é contra isso. Ela acha que o Yuki não deveria dar as costas ao que ele fez e deveria enfrentar as consequências. Mas o Yuki não se importa. Ele está sozinho e abandonado. E o Masami é o único ali que parece lhe dar algum conforto. E enquanto eles estão descansando na casa da Nao, a Yukiko de novo diz pra eles não fazerem isso. E é aqui que a gente vê o lado sombrio do Masami. Acontece que após a Yukiko ver que ele não era uma boa pessoa, ela tenta escapar. E o Masami captura ela e simplesmente corta o pescoço com uma faca. E no final ele fala que já vestiu a camisa do Vasco em 3 crianças. E aquela seria a sua quarta. O Yuki, quando vê o sangue dela, não se controla e lambe a poça no chão. A Yukiko desmaia e a última coisa que ela vê é o sorriso macabro do Masami. Felizmente ela sobrevive, sabe-se lá como. Só que o lugar todo está em chamas. A Yukiko pula da janela e consegue sair dali. Agora você deve se perguntar, o que aconteceu com o Okazaki? Bom, tudo que sabemos é que ele está em um lugar desconhecido sendo mantido como prisioneiro em uma mesa de cirurgia, onde vários médicos fazem testes nele. E puta que pariu, que arte boa da porra. Eu te amo, Shuzoshimi. E continuando, a obra tem um time skip de alguns anos depois. A Yukiko tá adulta e teve o pior destino de todos: trabalhar como CLT. Mas enfim, mesmo com a cicatriz enorme no pescoço dela, a gente vê que ela tá vivendo uma vida normal. E ainda bem, até porque a coitada já sofreu muito nos capítulos anteriores. E por sorte tem até um carinha do trabalho dela que obviamente tá afim dela. Mas aí tudo isso muda quando um dia ela acha uma notícia em um jornal sobre um garoto vampiro assassino. E mesmo com a imagem borrada, ela ainda reconhece aquele maldito sorriso. Isso acaba trazendo de volta os traumas dela. Isso fica tão ruim que nem mesmo ela quer sair de casa, pois tem medo de ser atacada pelo Masami novamente. Mas felizmente aquele carinha do trabalho dela acaba ajudando a enfrentar esse problema. E enfim, enquanto a relação deles vai crescendo nos capítulos, um dia ela se encontra com a mãe do Okazaki, já bem mais velha, e ela até convida para sua casa. Lá ela diz o quanto sente saudades do seu filho e como foram os últimos anos sem ele. Ela até diz que deixou o quarto dele intacto na esperança que um dia ele voltasse. Isso é bem triste, pois a mãe dele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo com seu próprio filho. E aquela visita acaba tocando a Yukiko, fazendo ela se lembrar do Okazaki, já que o Okazaki era meio que um irmão para ela, e não saber o que aconteceu com ele deixou ela ainda mais triste, porque é como se ela tivesse perdido o seu irmãozinho novamente. Então um dia ela falta do trabalho e aquele cara que tava afim dela vai saber o que aconteceu. Lá na casa dela, ele acha uma série de documentos e livros que falam sobre vampiros e sobre o caso do Masami. E a gente vê que o Masami agora é representante de uma igreja chamada o Sangue da Felicidade, onde eles adoram os vampiros e se mantêm longe da sociedade. Sendo assim, o cara descobre que ela foi atrás do Masami, provavelmente para descobrir o que aconteceu com o Okazaki. E em uma ligação com ela, ele até diz para ela não fazer isso, porque era muito perigoso e
ele amava ela. Mas enfim, ela não tem como deixar isso de lado e em seguida a gente vê ela em frente à igreja. Aí o Kiko liga o modo Metal Gear e invade a igreja sem ser avistada. De repente, ela acha uma escada que leva para uma sala secreta. Mas aí ela é pega por um garoto que pergunta pra ela se ela é da imprensa. E logo em seguida ela pergunta se lá embaixo há um vampiro. E os olhos do garoto brilham quando ela diz isso. Logo em seguida ela vai até aquela porta gritando o nome do Okazaki. Algumas pessoas chegam e falam pra ela se render de modo grosseiro. Mas logo atrás dele, uma silhueta de um homem alto diz pra eles saírem dali. E quando ele vai em direção à luz, é ele, Masami, já bem mais velho e ainda com o mesmo olhar sanguinário de sempre. Ele avisa aos seus companheiros para não fazerem nenhum mal a ela, já que ela era uma velha amiga. No dia seguinte, depois de uma noite de sono, ela é apresentada ao lugar e lá parece ser uma comunidade feliz, onde as pessoas tiveram suas vidas mudadas ali. Aí o Kiko fala com Masami na sala dele e dessa vez ela pergunta se é o Okazaki quem está trancado lá embaixo. Mas Masami diz que ambos estão lá, ou seja, o Yuki e o Okazaki. Só que se ela quiser ver eles, ela vai ter que participar de uma espécie de ritual maluco que eles fazem ali. Depois do ritual, onde o pessoal usa máscaras nada suspeitas, ela vai até a porta secreta e acha alguém trancado em uma cela. É o Yuki, já todo cansado e fudido. Aí o Kiko tenta fazer o Yuki reconhecê-la, mas infelizmente ela é atacada por trás pelo Masami. E aí o Masami revela que a Yukiko tá ali pra fazer o Yuki falar corretamente com ele, já que ele tá naquele estado há muito tempo. E a gente corta pra depois e a gente vê que o Masami tá mantendo ela como prisioneira e ainda torturando a coitada de maneiras sádicas. Então a gente vê que aquele cara que tava saindo com a Yukiko finalmente chegou na comunidade, só que ele é pego por uns membros antes de conseguir chegar nela. Ele acorda com o Masami tentando enrolar ele, falando que ela tá falando com Deus e pipipi, popopó, mas ele acaba levando para a sua porta secreta. E aí quando ele vê o estado que o Masami deixou a coitada, o irmão não espera e vai pra cima do Masami com tudo. Só que é claro, o Masami, que é um filho da puta, consegue dar uma facada nele e isso faz a própria Yukiko tentar revidar, o que não acaba nem um pouco bem pra ela. Nessa mesma hora, enquanto o Masami tá prestes a cortar o pescoço dela, o Yuki recobra a sua consciência pela primeira vez. E tudo que o Masami quer nessa hora é que o Yuki morda o seu pescoço pra que ele possa se transformar em um vampiro, já que ele só aprisionou ele ali só pra que isso fosse possível. Mas ao invés disso, o Yuki dá um chutão merecido no Masami, vai seu filho da puta. E ele acaba levando todo mundo lá pra fora. Os membros da igreja viam o Yuki como uma espécie de deus, ou pelo menos foi essa imagem que o Masami pintou na cabeça deles. Sendo assim, eles ajudam eles. E no dia seguinte, aí o Kiko acorda com várias bandagens no corpo e ao seu lado está o seu amigo, que felizmente ainda respirava. Mas isso ainda não acabou, pois o Masami ainda estava vivo e com uma aura ainda mais assustadora. E a gente vê em um flashback que o Masami era uma criança psicopata. Ele costumava cortar sua irmã e seus pais costumavam chamar ele de demônio por isso. E no dia em que ele ia chamar sua irmã pro Vasco, a vampira apareceu e ele não fez nada para impedir ela. E não sentiu nenhum remorso ao vê-la morrer. Coincidentemente, a vampira que fez isso era ela, a própria Nora. Olha só esse ciclo de narrativa aí, galera. E logo depois que a sua irmã se transformou em vampiro e morreu em seguida por um acidente de carro, ele ficou triste, mas não por causa dela, e sim porque ele queria se transformar em um vampiro. Ou seja, era como ele tinha dito lá no começo, ele queria trocar de lugar com a sua irmã, mas isso porque ele queria ter se transformado em vampiro assim como ela. E a partir daí ele passou a enxergar esses seres como deuses. E o Masami ficou tão pelo teté com isso que ele até passou a matar animais e pessoas só pra sugar o sangue delas e agir que nem um vampiro. E enfim, o Masami tá totalmente desconexo com a realidade e acaba fazendo o inesperado e obriga todos os membros da sua igreja a devorar o Yuki como forma de fazerem aquelas pessoas se tornarem deuses, ou seja, vampiros. E os manos vão lá e fazem exatamente isso. E a última coisa que o Yuki pensa é: Okazaki, me ajude. Nessa mesma hora, Okazaki abre os olhos. A gente vê que esse tempo todo ele ficou naquela mesa sendo submetido a testes, até que de repente alguém entra nessa sala e é aquele vampiro que atacou ele nos primeiros capítulos. O nome dele era Saku, e a gente vê que ele tava meio que se regenerando, com certeza por causa daquele trem que atropelou ele. Ele disse que conseguiu escapar e estava ali para libertar o Okazaki daquele inferno, mas antes de ir, ele ouve a voz da Nora chamando ele, ou seja, ela ainda estava viva, mas quando ele chega lá, ele se surpreende
surpreende ao ver que na verdade tudo que sobrou dela foi o seu cérebro, pois aqueles médicos a dissecaram tanto que foi só aquilo que restou dela. O Okazaki pega aquele jarro e promete que dessa vez vai proteger ela com todas as suas forças. E enfim, os dois vão sair daquele esconderijo, mas infelizmente o Saku é pego e se sacrifica para que o Okazaki conseguisse sair dali com vida. Descansa em paz, Saku. O Okazaki se esconde na surdina junto com a Nora. E agora a gente vai voltar para Yukiko, que foi aprisionada logo depois de tentar fugir depois de seu amigo ser devorado. E em seguida, os membros da igreja, sem nenhum resquício de humanidade sequer, vão levá-la para um outro ritual macabro. E quando Masami, vendo que ele não se tornou um vampiro, fica todo triste. Ele decide acabar com a Yukiko de uma vez por todas. E é aí que o mano Okazaki chega no melhor deus ex machina para impedir o Masami. E o Masami, já maluco com tudo aquilo, ele fica ainda mais puto por causa da sua impotência contra os vampiros. Ele quer tanto se tornar esse tal deus que tem na sua mente, que ele não se importa mais com nada, e até acaba matando os membros do seu próprio culto. E o Okazaki, para dar um fim nisso, ele finalmente morde o Masami, mas ao invés de transformá-lo em vampiro, ele arranca o pescoço do Masami, dando um fim para esse filho da puta. A Yukiko, ao ver o Okazaki, fica emocionada e abraça o seu amigo depois de tanto tempo tentando achar ele. E é claro, ela desmaia. Ao acordar, ela soube que o Okazaki a levou para um hospital, e a gente descobre que os membros do culto que sobraram, por não conseguirem se tornar os deuses, eles acabaram se falecendo, se é que vocês me entendem, porque não aguentavam viver como míseros humanos. Não depois de tudo que aconteceu. E enfim, a gente corta para depois, para um outro time skip, mostrando que todo mundo seguiu com as suas vidas. A Yukiko se casou e teve um filho com aquele cara. E quando ela envelhece, ela fica debilitada e avista lá longe o seu amigo e irmão Okazaki, observando de longe. E quanto ao Okazaki, bem, ele conseguiu restaurar o corpo da Nora, dando a ela sangue que ele conseguia tirando das pessoas na rua, mas não mordendo elas, e sim só amarrando e cortando seus pulsos. O que sim é horrível parando pra pensar, mas é muito melhor do que transformar os outros em vampiros só pra conseguir sangue, né? E aí nas páginas finais, o Makoto e ela estão em uma caverna, escondidos, mas quando eles saem de mão dadas, vemos que se passou muito tempo, e provavelmente os humanos já devem ter sido extintos junto com as outras criaturas da Terra, mas ao fundo deles aparece a silhueta de todos seus amigos e companheiros que ajudaram os dois a sobreviverem a essa jornada. E tudo que nós vemos são as suas pegadas vagando em um mundo vazio, porém preenchido com amor dos dois. E esse foi o final de Happiness. E vamos combinar que essa foi uma puta leitura, porque como eu falei no início do vídeo, o mangá foca nos vampiros de uma maneira muito diferente. Aqui também não tem essa de vampiro bonzinho, sabe? Todos eles têm o seu lado sombrio, e eu diria que isso torna as situações do mangá mais imprevisíveis para os personagens. Agora, se você realmente gostou desse vídeo, clica no gostei, porque deu um trabalhão resumir 50 capítulos em um vídeo só. E se você gostou de Happiness, comenta aí embaixo quais foram os seus momentos favoritos do mangá. E eu quero agradecer demais pela marca de 5.000 inscritos aqui no canal. E eu também quero agradecer a Nifer, que fez essa fanart incrível de mim aqui. É sério, ficou muito legal. Muito obrigado pela sua atenção no vídeo, espero que a gente possa ter um ótimo 2025. E lembrem-se, não se esqueça de apagar a luz bem rápido quando for dormir.